Flávio Venick. Vene Casagrande, muito bem. Olha, o Arrascaeta, ele é o novo camisa 10 do Flamengo. O uruguaio recebeu a notícia através de uma videochamada com o atual presidente do clube, o Rodolfo Landim. Não é. É o Rodolfo Landim ainda? Ainda é. Até amanhã. Gente, me deu até... A minha cabeça até bugou agora. Até amanhã é. A camisa 10 do Flamengo, enfim, voltou a ter dono. O presidente Rodolfo Landim fez uma chamada com o Arrascaeta, que está de férias na Itália, contando a novidade para o craque do rubro-negro. É importante ressaltar que apenas os grandes ídolos do Flamengo têm a honra de vestir a camisa 10. E você definitivamente já fez por merecer essa distinção. Rodolfo Landim, Arrasca, esse é um presente antecipado de Natal que a gente está te dando aqui. Arrascaeta é um dos maiores vencedores da história do clube, com 13 títulos conquistados em 6 temporadas. Com contrato até o fim de 2026, o uruguaio quer se consolidar ainda mais como um ídolo do rubro-negro. E minhas palavras de que eu cheguei ao Flamengo são só de gratidão por tudo o que eu tenho vivido dentro do clube, como me recebeu essa torcida desde que eu cheguei. Mas a camisa 10 para mim é muito especial. Eu sei o tamanho e o peso que ela tem. Então vou me preparar da melhor forma possível para representar da melhor forma dentro do campo e fora também. Um grande abraço e bom Natal para todos. A 10 de Zico, de Petkovic, de Adriano, agora tem um novo nome. É a 10 de Arrascaeta. Muito bem, Vene Casagrande. Bem vestida agora, né? Camisa 10 do Flamengo com o Arrascaeta. A gente vai olhando aí aquele Flamengo poderoso de 2019 e quem ainda fica, né? A gente tem o Bruno Henrique aí no Flamengo ainda, né? Mas hoje ocupando já um banco de reservas, depois de uma lesão muito grave. E o Arrascaeta que segue sendo o Arrascaeta. Vene, boa tarde pra você. Boa tarde, Fernandinha. Essa camisa 10 está bem vestida agora. Você gostou dessa ação aí? O que você achou, Vene? Gostei do Arrascaeta vestir a camisa 10. Eu acho que ele tem requisitos para poder vestir esse manto, que a gente brinca aqui, que a verdade é o seguinte, é a camisa mais importante do Flamengo, é a camisa 10, é a camisa do Zico. Não é qualquer jogador que pode utilizar a camisa 10, tanto é que o Gabigol, quando ele foi punido pela atual gestão, ele foi punido perdendo a camisa 10, porque ele era o camisa 10 e depois se tornou o camisa 99. E o Arrascaeta, ele sempre teve essa vontade. Inclusive, foi prometido para ele, quando ele veio para o Flamengo, que ele utilizaria 10. Mas acabou que não aconteceu e o Arrascaeta sempre... Na época ninguém vestia, não era? O Diego Ribas vestia, né? O Diego Ribas era o camisa 10. E aí depois o Diego Ribas... Confesso que eu não lembro. Eu acho que não era ninguém. Não teve uma época que ninguém Confesso que eu não lembro. Mas assim, o ponto é, quando o Diego Ribas sai, era pro Arrascaeta pegar 10. Mas aí o Gabigol acabou pegando, pelo menos tinha essa promessa pro Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta tem requisitos, não vejo nenhum absurdo ele vestir a 10, mas eu não gostei da forma como o Rodolfo Landim fez. O Arrascaeta estava no Rio de Janeiro até semana passada. Para quem não sabe, o meia uruguai está na Itália curtindo as férias junto com a sua esposa. E ele estava no Rio até semana passada, indo ao CT, inclusive, fazendo tratamento na operação que ele fez no joelho. E eu acho que o Landim poderia ter feito isso pessoalmente. E por que você acha que não foi pessoalmente? O que você acha que aconteceu? Aí só o Rodolfo Landim pode responder. Eu acho até que o Landim poderia ter esperado, tendo em vista que a posse, ele não vai ser mais presidente do Flamengo, a posse vai ser amanhã. Eu acho que essa decisão poderia ser tomada junto com o novo presidente, que no caso será o BAP. E, gente, isso aqui não é uma crítica ao Arrascaeta pegar 10. Eu acho que ele tem condições de pegar 10, requisitos de pegar 10. Para mim é ídolo do Flamengo, tem condições sim. Agora, a forma como foi feito, eu acho que perdeu toda a graça. Se a gente for analisar o vídeo ali, um vídeo assim, sabe, fazendo videoconferência, o Arrascaeta na Itália, curtindo as férias, eu acho que poderia ter sido pessoalmente ou poderia ter esperado. Vene, o Landim, ele deveria pedir autorização à futura gestão? Não, não deveria. Não tem essa obrigatoriedade, nada disso. Mas a futura gestão não foi consultada em nenhum momento. Aí, vamos lá, é porque o BAP não vai fazer isso, porque ele deve entender que o Arrascaeta tem requisitos. Supondo que o BAP assume junto com a sua gestão e ele tire a 10 do Arrascaeta. Imagina o clima que vai ficar. É porque ele não vai fazer isso. Mas eu acho que o Landim poderia ter esperado, a posse é amanhã. Por que ele quis fazer isso agora? Eu acho que ele quis, eu não sei se você entende sua opinião. Eu acho que ele quis aparecer. Mas eu acho que tá do game, né? Você ter feito quadriênio ou triênio? Triênio, né? Ele ficou 6 anos à frente. Então, 2 triênios, né? Você ter ficado 2 triênios aí com o Flamengo. Você tem os seus
os seus pontos positivos e negativos, como qualquer presidente. Talvez para um olhar de alguns foi mais negativo, para olhar para outros foi mais positivo. Mas ele tem a glória dele de ter sido presidente. É o presidente que mais conquistou título na história do Flamengo. Então, ele tem as glórias dele ali como presidente. E eu acho super normal você, na figura de presidente, você ter um pouquinho de vaidade. Eu acho isso normal. E talvez você querer encerrar o seu ciclo, que foi um ciclo que para ele provavelmente foi positivo, e como você falou, ele teve muitos títulos, né? Ele deixar finalizar dessa forma, pegando a camisa 10 tão histórica e entregando para um cara que vale a pena vestir, que é o Arrascaeta. Aliás, eu acho que ninguém mais nesse elenco tem mais capacidade do que colocar essa camisa 10 do que o Arrascaeta. Então, talvez eu tô olhando por esse olhar, sabe, Vini? De que realmente pode ser uma vaidade dele, mas que tá tudo bem também, né? Você não acha? Não acho que tá tudo bem, não, Fernando. Ele poderia ter feito, se ele quisesse fazer isso, ele poderia ter feito, por exemplo, antes mesmo da temporada acabar. No último jogo, quando ele se despediu do Gabigol, ele poderia ter pego a 10 e ter dado pro Arrascaeta. Mas eu acho que não é um problema ele fazer antes dele encerrar o mandato dele. Ele fez ontem, faltando 2 dias para posse. Ele iria morrer se ele não fizesse isso? Não, mas eu acho que ter vaidade nesse momento não é também um crime, entendeu? Mas eu acho ruim. Pode não ser nada grave, mas ele teve várias operações, ele teve 6 anos aí pra dar a camisa 10 Não, pra é porque Arrascaeta. antes foi o Gabigol, Diego teve esse Ribas problema parou, com a camisa, ele né? deu pro Gabigol. Naquele momento eu já achava que o Arrascaeta merecia mais que o Gabigol. Até porque combina mais, o cara é um maestro, o cara joga no meio de campo, a função mais parecida com o Zico, e com camisa 10, né, que a gente tem como referência o Zico. Então, já poderia ter dado essa camisa. Não deu. O Arrascaeta não vai jogar com a camisa 10 na gestão do atual presidente. O cara tá saindo fora, acabou ofuscando, de repente, uma celebração, algo mais bacana para o Arrascaeta receber essa 10. E agora o Flamengo vai ter outro comandante. Ele tinha que ter esperado um pouquinho e deixar para o BAP, sim, fazer um evento, um jogo no Maracanã e entregar a 10 para o Arrascaeta. Tô com veneno nessa porque achei que foi meio às pressas. Já que eu tô saindo agora, calma aí, não vou perder essa oportunidade. Você teve muito tempo antes para fazer e não fez, amigo. Agora ficou meio forçação de barra. E o vídeo lendo uma carta... Eu vou dar um exemplo. Sabe como que ele poderia ter feito? O próprio Gabigol se despediu do Flamengo. No último jogo, ele poderia ter pego o Gabigol. E o Gabigol é amigo do Arrascaeta. Tenho certeza que o Gabigol aprovaria isso. Entregava o Gabigol no pegar a camisa 10 e dar para o Arrascaeta. Tal como o Diego Ribas fez com o Gabigol, quando o Diego Ribas se despediu. Poderia ter feito de várias outras maneiras. E assim, eu não teria criticado se o Landim tivesse feito isso no último jogo. O meu ponto é, para que fazer isso 2 dias antes da posse e fazer dessa forma? Gente, o vídeo é constrangedor, ele lendo uma carta... Ele ofuscou. É isso, e o Arrascaeta no meio da rua, lá na Itália, parando. Ah, obrigado, presidente. Gente, assim, é basicamente eu entrar aqui numa videoconferência com uma pessoa e falar, quer casar comigo? E a pessoa curtindo as férias lá. Negócio assim, sabe, eu não gostei. Eu acho que a camisa 10, ela é muito pesada. Eu acho que poderia ter sido um evento melhor, mais bonito, pro próprio Arrascaeta, inclusive. Muito bem, entendo aí o olhar de Vene Casagrande. Coloca na tela aí, tem um tweet... @SBTRio, assim você conversa com a gente, hein? Hashtag SBT Esporte Rio, você marca essa hashtag depois da sua mensagem no Twitter e a gente consegue colocar você aqui na nossa tela. O Leandro Bering, Vene, solta o drone, quem chega, quem vai, procede o pulgar de saída? Cara, uma boa pergunta do Leandro, porque assim, isso é um assunto que vai repercutir bastante, porque o Pulgar ele tem contrato até dezembro do ano que vem, até dezembro de 2025, e o Pulgar não quer renovar. Inclusive, o Pulgar tem um desejo de sair do Flamengo já nessa janela de transferência. Ele não está muito feliz aqui no futebol brasileiro. Questões pessoais, tá? Não tem nada a ver com o Flamengo. Ele tem o desejo, sim, de deixar o Flamengo nessa janela de transferência. Só que... Nessa agora já. O Flamengo seria ressarcido, né? Aí que está o ponto. Ele tem apenas 1 ano de contrato. Qual clube vai chegar aqui no Flamengo e vai investir pesado para tirar o Pulgar agora? Então, isso aí vai ser um desafio para a futura gestão. Por quê? Você manter o Pulgar aqui infeliz, talvez não seja uma boa. Mas também você tem que pensar no negócio. É um negócio, você não pode liberar o Pulgar de graça. 31 anos, se não me engano. Ele não é um jogador jovem, não. E é difícil que alguém chegue aqui, um clube europeu chegue aqui e tire o Pulgar por um valor alto, sendo que daqui a 6 meses ele pode assinar um pré-contrato. É um assunto que vai render pra gente aí futuramente. Ô, Flávio Vinic. E assim, ele que foi um cara, já falamos aqui várias vezes, né, Vini? Em algum momento ali da trajetória do Flamengo na temporada, ele que foi um cara
crucial. Quando o Pulgar não ia bem, o Flamengo não ia tão bem assim. Nesses últimos 4 meses não foi tão assim, né, Vene? Um pouquinho, mas teve um assim, momento, até terminou bem a temporada, mas ele oscilou. Ele vinha sendo, acho que o mais essa regular. temporada ele oscilou. Mas, mas talvez esse ponto que o Vene traz, uma insatisfação local e não questão do Flamengo, porque as pessoas acham que os caras são peças dentro de um tabuleiro. Não são. Eles são pessoas que gostam ou não de um lugar, que gostam ou não de uma comida, que se adaptaram ao clima, que têm alergia a alguma coisa. Enfim, a gente pensa que o cara vai lá e joga a bola. Não, ele precisa estar completamente dentro do processo para ele conseguir estar no seu auge, né? E talvez uma insatisfação possa até atrapalhar o seu desempenho em campo, o Flávio Vinick. A cabeça é fundamental para todo mundo, né? Você tá bem na sua vida particular, você vai render melhor no trabalho. O Pulgar, durante boa parte dessa temporada, ele era o mais regular do Flamengo e aí teve uma queda, ele teve uma lesão e talvez voltou antes da hora. No Fla-Flu, ele falhou naquela derrota por 2-0. E aí ele teve uma queda, mas depois se recuperou e no final do ano já voltou com boas atuações. É natural o cara querer jogar na Europa, o cara ter esse sonho, a gente vê vários jogadores. E aí eu vou voltar um pouco ali no Arrascaeta, o que justifica ainda mais ele vestir a camisa 10, porque eu admiro um cara que também, o Arrascaeta certamente nesses 6 anos que ele está no Flamengo, teve proposta da Europa, teve proposta de outros polos aí, até poderia ganhar mais em outros lugares e ficou no Flamengo. Acho que o cara mostra uma vontade de jogar no Flamengo, mostra um desejo de ficar no Flamengo, que é admirável também, porque tá ficando até comum um jogador que tem o sonho de jogar na Europa. Mas, amigo, 31 anos, vai para a Inglaterra, difícil, vai para a Espanha, Itália, beleza. Agora o cara troca um Flamengo, um grande clube do futebol brasileiro, para se esconder em Rússia, Turquia, Arábia. Aí eu já, na minha opinião, eu ficaria por aqui sendo ídolo de um clube como o Flamengo e morando no Rio de Janeiro. Falar em Arábia... Falar em Pega aí teu telefone, garoto. Liga pra alguém. Pelo amor... Pega aí, garoto. Por mim, faz isso, por favor. Tá em Arábia. menino. Cara, aí é o seu tormento, né? O seu pesadelo. Por que não pega o Abel Ferreira, gente? O homem tá ganhando tudo verdade, no Brasil, há tanto ninguém tempo quer aí, pegar ninguém ele. lembra. Não, mas o Abel quase foi. Ele chegou a assinar um pré-contrato, depois ele Deixa desistiu. eu falar uma coisa. Vou passar um recado pra ele. Cadê seu telefone? Tá aqui no bolso. Pega, por favor. Pô, eu acho... Disca alguém aí. Isso é um absurdo que estão fazendo com Comigo, vocês. De não verdade, aguento mais. cara. É sempre miram no do Liga aí, Botafogo, é cara. É sempre Liga aí, Portuga do garoto. Pelo amor de Botafogo. Deus, descobre esse troço pra mim. Por favor, Vene Casagrande. Sobe teu drone aí que eu não tô Vou falar aguentando em mais. árabe. Calma aí, gente. Sabe quem usou a 10 antes do Diego no Flamengo? Quem? Ederson. Ah, mandaram é aqui. verdade. Foi o Ederson. Sofreu com lesão. E antes não do empacou. Ederson, o Lucas Mugni. Nossa. Nossa Senhora. É, rapaz. Sempre porque essa acho 10 que foi bem você- vestida. Até você pode usar 10, então. Olha. Não era tão difícil assim. Lucas Mugni. O Ederson até era bola, mas se machucou. Eu vou contar, assim, vocês sabem como eu respeito o jogador e às vezes a gente não acha que o jogador vai bem e eu sempre sou muito carinhosa pra comentar. Mas tem alguns nomes na minha vida que viram o quê? Um adjetivo. Por exemplo, o meu marido. Eu vou abrir aqui, vamos bater um papo aqui pessoal. O meu marido, ele não tem muita expressão facial. Ele não tem. Aí eu chamo ele de Ricardo Mack. É da sua época. Talvez não seja da época do Vene, do Cigano Igor, Cigano lembra? Igor, Na época todo mundo falava olha e tal. O só. Ricardo Mack, né, ator Mas e aí tal. melhorou. É Vamos óbvio, contar que mas depois, na época, mas época- virou um adjetivo, não é Virou, mesmo? virou. Então eu falo, o que é Ricardo Mack? Ele, Cigano Igor. você casou comigo assim, Eu não sei o lembro quê. disso, O meu sim. marido é assim, tá feliz, ele tá aqui rindo. Tá triste, ele tá rindo. Tá nervoso, ele tá rindo. Ele é assim. E aí, quando no trabalho, lá na rádio que eu trabalhava, a gente tinha alguém que era mais lento, aquela coisa mais... Aí eu falava, lá vem o Lucas Mugni. Daí que você lembrou do Lucas Mugni? Que isso, cara. Era um pouquinho mais lento. Isso vai chegar no Lucas Mugni. Era no Isso tempo chega, dele, isso lembra? chega. Ele ficou o quê? 3 ou 2 anos no Flamengo? Ficou muito tempo. Tempo Muito suficiente pra eu não tempo. gostar da Como é que a passagem dele. 10 caiu pro Lucas Mugni, gente? E ele ficou depois um tempo treinando até separado, lembra? E não Lembro. queria sair. Não era uma história dessa? Ou eu tô Argentino confundindo? sem raça, lembra disso? Dos raros. Argentino chupa-sangue. Muito bem. Vamos lá, olha aí, o Botafogo divulgou. Ai, eu tava fazendo tudo para não comentar sobre isso. Divulgou nota sobre as repercussões de que o Arthur Jorge estaria recebendo propostas de outros clubes. A gente vai ver como tá essa situação entre o time
e o Arthur rodou. Um técnico que já ficou marcado na história do clube. 2 títulos conquistados de forma histórica para terminar 2024 como nunca esperado. Mas a continuação desse casamento feliz entre Arthur Jorge e Botafogo ainda é incerta. O Alvinegro divulgou uma nota falando sobre as recentes notícias que apontam uma possível saída do português. No comunicado, o Botafogo afirma que não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com Arthur Jorge e não recebeu nenhuma solicitação. Além disso, diz que ele é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro e que, com sucesso na atual temporada, receberá um generoso bônus previsto em contrato. O Botafogo ainda diz que espera que os próximos passos sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas. Arthur Jorge chegou em abril ao Botafogo e tem contrato com o clube até dezembro de 2025, com multa rescisória de 2 milhões de euros. E após os títulos da equipe este ano, ele chegou a deixar o futuro em aberto. Ao que tudo indica, o Botafogo vai lutar para manter o português que alcançou marcas incríveis no time. E que para 2025 essa história de amor continue a dar mais resultados. Bom, vamos lá. O que aconteceu primeiro na linha cronológica, né, Vene Casagrande? O empresário do Arthur falou com o UOL, não foi? Isso. E aí ele disse que durante que desde existe outubro, a proposta não foi? desde outubro e que já havia avisado ao Botafogo dessa proposta do mundo árabe e para ser resolvido após as finais que o Botafogo iria disputar, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Libertadores. E dando a entender que o Botafogo sabia de tudo. Isso foi o empresário do Arthur Jorge que disse ao UOL, como você bem mencionou. O que vale ressaltar, o Hugo Cajuda, que é o empresário dele, é o mesmo do Abel Ferreira, que já teve esse tipo de situação envolvendo o Abel Ferreira. Tanto é que o Abel Ferreira assinou um pré-contrato e depois voltou atrás. E aí eu não sei que fim levou, quem pagou essa multa. Já teve esse casamento já aqui. Teve. E tá bem o casamento lá no Palmeiras. Tá bem. O Abel Ferreira desistiu de ir pro mundo esperança. árabe Olha, e acabou ficando. que pode ficar bom pra você. E logo depois, Fiquei feliz agora, Flávio Vini. o Botafogo emitiu esse comunicado. Coisa boa. E eu acho que o comunicado é importante. O comunicado do Botafogo foi depois do É empresário isso aí. falar com o UOL. Né? Exatamente. São 4 itens ali. Para mim, os itens Vamos mais colocar importantes... aqui na tela, por favor? Consegue, Cris? Os 4 itens do pronunciamento oficial aí do Botafogo em relação a esse caso Arthur Jorge. O Botafogo ele tem sido muito objetivo, né? Em alguns casos, assim, quando fica pipocando alguns assuntos, o Botafogo vai lá e se posiciona e coloca uma nota e tenta tirar nota. Eu vi esse caso assim com muita normalidade, pelo menos essa polêmica, que muita gente tá até colocando uma lenha Aqui, na Vene, fogueira, ó. porque pelo que eu interpretei, Vamos foi congelar, o seguinte, vamos congelar. é natural quando o cara faz sucesso receber sondagens, tem intermediários, e o que o Botafogo colocou é que não recebeu nada oficial. Esse é o único ponto em que, Entendeu? assim, Eu acho que tá uma parte fala uma coisa e Isso. outra parte fala Que outra. tá aqui, Esse ó. ponto que eu O acho que tá Botafogo batendo, não porque- deu seu consentimento a nenhum clube para falar com o nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal. Mas isso acontece, isso é normal no futebol. Isso é normal. Não procurar no clube, procurar no ele. isso. Ético, não é, mas tem representantes, O próprio tem Botafogo empresários. faz isso. Chega nele. Gente, todo mundo faz Todo isso. mundo faz. Por exemplo, o Botafogo quer contratar um jogador, não vai no clube antes. Perfeito. É muito difícil fazer isso. Embora essa Vai no deveria ter sido... empresário, né? Vai no jogador. Vem cá, você topa? Só que eu acho que os pontos mais importantes para mim dessa nota são o ponto 3 e o ponto 4. O 3 por que o 3? O 3 Arthur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo do Botafogo na temporada atual, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato. E aí a gente vai trazer uma informação da Aline Nastari, né, da TNT, querida pra caramba. Ela traz a informação que essa bonificação são de 17 milhões de reais por conta dos 2 alcances esportivos Isso. aí do Botafogo, né? O que eu entendo entre linhas nesse ponto da nota oficial do Botafogo a gente não vai te dar um aumento que você está pedindo. Você já é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro e vai receber uma premiação muito boa. Eles utilizaram a palavra generoso, um generoso bônus previsto em contrato. Isso aí que eu interpreto dessa parte da nota. A parte 4, para mim... A 4 como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos nessa questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas, provavelmente dizendo sobre a isso fala aí. com o Isso aí UOL, né? para mim foi uma direta, não vou nem botar como indireta, para o empresário
o Arthur Jorge, que deu uma entrevista para o UOL falando sobre o assunto. E eu acho que está certo o Botafogo, tá? Eu acho que ninguém tem que ficar dando entrevista para ficar falando sobre isso. Isso aí é um assunto que tem que ser resolvido entre as partes, entre quatro paredes. Não tem que ficar expondo isso. E o meu ponto de vista é, quando começa essa guerra fria de nota oficial, de entrevista, verdade. é porque, entre aspas, já está preparando uma saída. Mas olha só, você não falou que... Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui rapidinho, só um minutinho, tá, Flavinho? Fica à vontade. Você não falou que tá teve em esse casa. problema nas melhores famílias. É. Fica negócio de atrito, depois de só melhor... que... Não teve no Palmeiras? Você falou, não é o mesmo Lá empresa? no Palmeiras, o Abel Ferreira é muito ídolo. E a Leila fez de tudo para ficar com o Abel Ferreira. Quando eu falo fez de tudo, deu um aumento. Nessa nota oficial, pelo que eu interpreto, o Botafogo não está disposto a dar um aumento absurdo para o técnico Arthur Jorge. Pelo contrário, deixou entender ali que quer tirar, paga a multa rescisória de 2 milhões de euros. Tá bom. Acho que ainda vai ter muita conversa. Eu também aí, acho. E acho que vai ter uma flexibilidade. Ó, como é Os que eu lados tô. vão ceder. Não acredito como é que eu vão tô, ó. ceder. O Arthur Jorge ali. Agora, um debate que Porque vale aqui pra eu gente. só não quero imagino que o que vocês- Botafogo vai querer Gente. perder e de repente vai chegar num ponto aí que o Arthur Jorge Mas vai tem um ponto vai aí que aí eu, permanecer. brincadeiras à parte, pra mim um dos maiores treinadores da história do Botafogo, Claro, né? né? E provavelmente o maior trabalho do Arthur na carreira dele. Então, Também. assim, é uma relação de mão que vai e vem, né? Ele foi importante ao Botafogo e, obviamente, o Botafogo também foi muito importante ao Arthur. E a gente vê até naquele trechinho da nota como estava previsto em contrato. Porque quando ele chega, tinha, se você ganhar, você vai ser bonificado. E se ele não ganhasse também, a trajetória seria outra. Não só para o Botafogo, como também para a carreira dele no Brasil. Então, assim, é lá e cá, né? Eu acho que os dois se amam e entendem a importância de um para o outro, né? E quero muito que o Arthur fique. Tem um Mundial na metade do ano, começa a temporada um ano cheio de coisa para brigar, o treinador que já está encaixado. Mas eu também entendo que se por acaso alguma coisa acontecer e ele escolher ir para a Arábia, porque a gente fica criticando, mas... Imagina, é um caminhão de dinheiro. Às vezes muda a vida do cara e ele escolheu Se paga a multa assim. rescisória e oferece o triplo do salário... O negócio é que ninguém vai ser um traidor. Né? E aí eu confio também numa coisinha chamada scout do Botafogo, né? Eu confio muito. E mais do que o scout, o John... Porque muita gente não sabe, mas todos os treinadores, tirando o Thiago Nunes, todos eles foram escolhidos pelo John Eu Textor. queria levantar esse John debate, inclusive. Tem uma característica em que ele escolhe para entregar para o Botafogo e ele vai no mercado atrás de um treinador com essa característica. O John disse, para essa temporada agora, 24, eu quero um cara ofensivo, com poder de gols. E ele trouxe esse cara. Então, assim, ele quer dar uma cara ao Botafogo e aí, então, ele busca um treinador. Ele não sai pegando o nome... Não, ele conversa com o treinador, vai pessoalmente, E conhece. eu confio muito nesse processo do Botafogo, assim. Tá dando certo, Tá né? dando a gente vai falar aqui certo, com o Luiz Castro também não Eu deu. fico aflita porque eu gosto muito do Arthur e queria muito Ninguém, que nenhum ele botafoguense ficasse. vai querer a saída Claro dele que agora. não, Agora, eu mas- acho que o Botafogo foi muito mais importante pro Arthur Jorge do que o Arthur Jorge pro Botafogo. O cara pegou uma máquina. Olha o time do Botafogo, olha o elenco do Botafogo. Claro que ele tem os méritos, ele fez um ótimo trabalho. Mas, gente, ele não chegou lá num elenco que tinha que tirar leite de pedra e ganhou. Não foi uma coisa de você olhar, cara, como é que ele conseguiu fazer esse time jogar. Peraí, deram pra ele Almada, Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus, um elenco maravilhoso. E aí o nome do Arthur Jorge levantou muito graças ao Botafogo. Aí o Cuiabá não se machuca, vem o Alex Telles. Então, assim, É esse entendeu? debate que eu queria levantar. A gente não pode tratar o Arthur Jorge como se fosse o último biscoito. o Botafogo ganhou a Libertadores Gente, por causa do Arthur Jorge. Com todo respeito. Peraí, o Arthur né? Jorge é um baita treinador, ele Muito mostrou bom. isso. Olha o elenco. Mas não é pra ficar também, assim, desesperado. Refém do cara, E também não. refém do treinador. Ele tá pedindo aumento, então vamos dar um aumento. Gente, ele já Não. tem um dos maiores salários do futebol brasileiro, como diz a nota. Vai receber um prêmio pelos títulos. Arthur Jorge, é isso. Óbvio, ele pode pedir aumento, acho que tá dentro da possibilidade, dar um aumento, mas também... É do game É também. do game. Tem que Cara, Ele se se valorizou. Ele se Exato. Tem valorizou. alguém pagando muito mais, é natural o cara ter Agora, interesse. Agora, uma conversa, cara. Ficar Então vamos até ali, vamos chegar num ponto Desesperado. ideal. E foi o que eu falei. Beleza. O mais importante não foi um acaso. Trouxe o Arthur, só ele deu certo. Não. As escolhas do John geralmente dão certo. Então, assim, se a gente for Várias botar aí, situações. o Bruno Lage não deu certo aqui, mas é um bom treinador, mas aqui não funcionou. O Luiz Castro deu muito certo aqui, foi uma escolha dele sair, quer dizer, ele saiu no metade da temporada líder do campeonato 2023. E o Arthur foi mais uma boa escolha do John. Então, assim,
a máquina que escolhe, ela ainda está ativa. Então, a minha ainda esperança é nesse ponto. Aí, né? E esperança também de que ele ainda possa ficar, porque o cara não está saindo. O Jorge Jesus está onde? O Jorge Jesus está na Arábia. O Luiz Castro tá... Tem ciúme, Venê? Não, zero. O Luiz Castro tá soltinho. O Luiz Castro tá solto. Brincadeira, gente. É o que eu penso. Eu acho que não pode ficar também desesperado, eu tô perder com você, noite de Venê. sono. Tô com você. Pô, respeito muito o Arthur Jorge, baita treinador. Quero que fique, inclusive. Seria bom pro Botafogo, mas também na boa. Eu também concordo. Agora, com perder você. noite de sono eu não tô dá. com você. Eu Não acho que dá. posso dizer, o torcedor botafoguense tem essa noção do que a gente está falando aqui. Olha aí, a união entre Vasco e Renato Gaúcho está mais próxima de acontecer, Venê Casagrande. A diretoria do clube e o treinador estão fazendo reuniões para definir os últimos possíveis acertos entre ambas as partes. Isso é um VTzinho, meus amores? Cadê? Novo funcionário da barraca do Nildo aí, ó. Novo funcionário da barraca do Nildo, tá desempregado. Pagando bem. A barraca do Nildo não paga bem, sabia? Vou comprar tua barraca, você vai trabalhar pra mim. Tu vai comprar minha barraca? Tu vai comprar minha barraca? Duvido. Vai assumir Flamengo agora pra fazer merda de novo? Vai fazer M de novo? Porra, O homem levou respeita o você Renatão. pra final da Também não é Libertadores. assim. É que alguém escorregou. Ele foi mas vice, você né? tava lá. Libertadores e brasileiro. Mas esse mesmo homem perdeu pro Atlético Paranaense dentro do Maracanã de 3-0. Gente, assim, na boa, Você acha uma boa pro Vasco? Eu não acho uma boa, mas eu posso explicar por que eu não acho uma boa. A gente vê no Vasco qual é o problema do Vasco, o setor defensivo, correto? O Pedrosa sempre mencionou isso aqui durante a temporada inteira e eu concordo com ele. E aí a gente olha o trabalho do Renato no Grêmio nas 2 últimas temporadas, só no Campeonato Brasileiro ele levou mais de 100 gols juntando os 2 campeonatos. Então se o Vasco o problema é o setor defensivo e o Renato tem como problema o setor defensivo, o que me faz crer que vai ser um bom trabalho do Renato no Vasco da Gama? Assim, a gente brinca aqui, mas eu não acharia uma boa pro Vasco da Gama nesse momento. Talvez seja o Renato o treinador que chegue ali e compre a briga, que seja um escudo da diretoria do Vasco da Gama até esse processo de venda da SAF. Mas eu não acho que, esportivamente falando, tecnicamente, estilo de jogo, não seria uma boa o Renato no Vasco da Gama. Mas você acha que tá avançado mesmo ele, o Vasco? Tá avançado. Tá avançado? Tá avançado. Avançado mesmo, assim. É verdade? Assim, então cara, de verdade, eu não consigo entender a escolha do Pedrinho no Renato Gaúcho, de verdade. Porque o Pedrinho, como comentarista, a gente sempre viu o Pedrinho, cara, assim, tendo um conhecimento absurdo de futebol. Eu falo isso. O Pedrinho me ensinou muito, ele talvez nem saiba disso, como ser comentarista. E eu não vejo no Renato esse estilo de jogo que o Pedrinho tanto gostou, que o Pedrinho tanto valorizou nos tempos como comentarista. Por isso que eu gostaria de ouvir o Pedrinho antes de fazer qualquer crítica. Sim, porque o Pedrinho deve ter os motivos dele para tentar a contratação do Renato Gaúcho. Aí a gente tem que olhar a parte financeira, isso tudo é envolvido também. Mas, respondendo a sua pergunta, de fato tem reuniões acontecendo. Vamos lá, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, fez uma coletiva em que confirmou a permanência de Mano Menezes no comando aí do time em 2025. Além disso, ele trouxe outras revelações na próxima temporada. Rodrigo. Chegou ao fim a passagem de Felipe Melo pelo Fluminense. Foram 3 temporadas no clube, de 2022 a 2024. O zagueiro liderou o time nas conquistas da Libertadores do ano passado, no bicampeonato carioca de 22 e 23 e na Recopa Sul-Americana desse ano. Aos 41 anos, o veterano foi comunicado que não terá o contrato renovado. Eu tenho muita gratidão pelo Felipe Melo, assim, muita gratidão. E acho que todos os torcedores têm também, muita gratidão por ele. Pelo homem que ele é, pelo profissional que ele é, dedicado, né? Porque a gente acredita que ele, se tiver interesse, possa nos ajudar em outras coisas aqui no clube. Não no departamento de futebol profissional, mas sim poder ser, quem sabe, no futuro, passando por uma avaliação, um momento de construção, de estágio, etc., que ele possa nos ajudar aqui como um profissional que pode nos ajudar a formar perfil de campeão, um profissional que pode contribuir com o Fluminense. Então, praticamente concreto que o Diogo Barbosa também não fica conosco e vai para o Fortaleza. O presidente do Fluminense também confirmou a permanência do técnico Mano Menezes até o fim de 2025. Mano fica principalmente por causa da campanha que livrou o time do rebaixamento.
No Campeonato Brasileiro, o treinador teve aproveitamento superior a 50%. A gente deixou para anunciar para vocês numa coletiva, porque a gente achava que o nosso treinador merecia esse anúncio numa coletiva por toda a ajuda que ele nos deu, por todo o trabalho que ele fez ao longo desse ano. Outro assunto abordado na coletiva foi a possível saída do Ares neste fim de ano. O que eu posso afirmar a vocês é que para o Brasil eu não vendo. Ele sabe disso. A gente tem contrato com ele até agosto de 26. O dirigente estuda o processo de transformação do futebol tricolor para a SAF, o que pode acontecer em 2025. Quem decidirá se o Fluminense se transformará numa SAF ou não será a diretoria do clube. Serão os torcedores, sócios-torcedores, os sócios contribuintes e proprietários. É uma Assembleia Geral Extraordinária que decide se o Fluminense se transformará numa SAF ou não. Quem decidirá pelo CEO do Fluminense será o investidor, como funciona em qualquer clube, né? Assunto forte, a gente comenta aí pela semana. A gente vai beber água agora, lembrando que eu, daqui a pouquinho, estarei na loja Rede Economia, que fica na rua Marise Barros, 665, na Tijuca, com a roleta premiada. Chego lá umas 2h30, porque é bem pertinho daqui. Marise Barros, 665, na Tijuca. Tô chegando com a roleta, umas 2h30 eu chego, hein? Mas não sai agora não, porque a gente já volta. Olha aqui, a FIFA anunciou, vai anunciar daqui a pouco os vencedores do prêmio The Best, hein, ô Flavinho? O Vini Júnior é um dos candidatos aí. Outros brasileiros, como o técnico da seleção feminina Arthur Elias, disputam o prêmio de melhor treinador. O Ederson do Manchester City e da seleção, e o de melhor goleiro, a atacante Marta, de gol mais bonito. Essas são as categorias dos brasileiros. Você acha que aí dá pro Vini ou Vene Casagrande? Não só dá, como eu votaria nele, inclusive. Eu acho que ele merece esse título. Não, mas aquele é que nem no outro. Será que vai dessa vez? Eu acho que vai. Que bom. Eu acho que vai, pela repercussão e pelo que a imprensa internacional anda dizendo que ele será o vencedor dessa vez. Espero que sim. Merece. Eu sou suspeito para falar do Vinícius Júnior. Eu acho que é hoje o melhor jogador brasileiro em atividade. Desde 2007 um brasileiro não vence. Pois é. Desde o Kaká. Acho que chegou o momento. Foi o último a levar. O Kaká não foi 2006, né? gente? Não. Foi o último que levou. Foi, não, né? 2006 foi o Cannavaro da Itália. Eu achei que o Kaká tivesse sido em 2006. Campeão italiano. Ó, a gente já tá vendo na internet aí, o pessoal já confirmando a Alcilene que o Vini Júnior o GE vai já cravou. Já cravou, eu também li essa notícia. Já cravou que o Vini Júnior vai cravar, como no prêmio da France Football já tinham cravado também que ele não ganharia, agora já estão dizendo que ele está indo para o prêmio, ele tem a final quarta-feira contra o Pachuca, é bom não lembrar, mas ele joga a final do Mundial. Ah, foi o Pachuca que passou? Foi, nem eu vi, juro pra você. E ele já tem todo o esquema, ele vai lá e vai jogar a final do Mundial. O carro passou que ela nem viu. Nem viu o negócio, mas enfim, Vini Júnior, o pessoal já está cravando, hein? Vini Júnior, melhor jogador do mundo, importante pro futebol brasileiro, a gente vê tanto tempo nenhum brasileiro levando, né? Quase 20 anos aí desse intervalo, desde o Kaká, que nenhum brasileiro leva. Muito justo pelo que ele fez, né? Tinha que ser. Justiça tem um outro tem que prêmio ser importante que o Thiago Maia vai ganhar também, pelo que eu vi na imprensa internacional, que é algo relacionado à solidariedade, pela postura dele. Ai, que legal, hein? O problema que teve no Rio The Grande do Best Sul. também? É, exatamente. Poxa, que legal. A produção pode confirmar o nome exato, mas o Thiago Maia vai ganhar. Nossa, que máximo. Tomara, ele vai ganhar, já está confirmado. Vai ganhar. A imprensa está bacana, confirmando né? isso. E outros jogadores também tiveram atitudes lindas nas chuvas do Rio Grande do Sul. O Thiago foi um deles, o Thiago Maia chegou a carregar uma senhora. Sim, tem esse vídeo ele passando pela água com a senhora nas costas. Olha aí, vamos embora já, povo? Vamos embora, Flavinho? Eu tinha um beijo aqui pra mandar, cadê? Dá tempo, é o quê? Lá. Olha quem vai. Fala comigo. A portuguesa, a nossa portuguesa aqui, carioca, 100 anos hoje. Parabéns. Assim que a gente termina. Um beijo aí, muito bem, essa data pra celebrar. 100 anos, olha que maravilhas. Muito bem, parabéns pra Lusa. Um beijo, amanhã a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal ao vivo.